Olá pessoal, hoje no curso Direito Constitucional em Questões nós continuaremos a tratar sobre os direitos fundamentais. Hoje nós trataremos sobre os titulares dos direitos fundamentais e sobre o grupo do direito à vida. Bem, o caput do artigo 5º da Constituição Federal indica que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Nós vamos agrupar o estudo do direito fundamental considerando o caput do artigo 5º, estabelecendo 5 grupos. O primeiro deles, direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à segurança e direito à propriedade. Fazendo assim, nós vamos ter aulas mais sistemáticas, sem a necessidade de verificar todos os incisos, mas agrupando os incisos principais de acordo com o que está estabelecido no caput, na cabeça do artigo 5º. Primeira observação é que todos são iguais perante a lei. Quem são os destinatários dos direitos fundamentais? Quer dizer, quais são os titulares dos direitos fundamentais? O Supremo Tribunal Federal já indicou que todos que são titulares dos direitos fundamentais, independentes, estrangeiros ou nacionais, mesmo que os estrangeiros estejam de passagem no território nacional. Nós vamos tratar sobre o grupo direito à vida. Direito à vida é um direito primordial ao ser humano. É um pressuposto necessário ao exercício de outros direitos fundamentais. Quer dizer, sem a preservação do direito à vida, o ser humano ele é incapaz de exercitar outros direitos fundamentais. Isso é uma conclusão lógica e óbvia no reconhecimento desse direito. O direito à vida é inerente ao próprio ser humano, é inerente à existência do próprio ser humano. Assim como os outros direitos fundamentais, o direito à vida não é um direito absoluto. Mesmo o direito à vida, ele pode sofrer limitações. Considera-se exceções ao direito à vida. Primeira delas, o exercício da legítima defesa. Então, é possível que um agente, diante de uma grave ameaça à sua própria existência, venha a agredir o outro para preservar a sua vida, subtraindo a vida do outro. Segunda exceção, direito à vida, é o suicídio. O suicídio não é um crime. É possível que um indivíduo venha a exercer, a subtrair a sua própria vida. Terceira exceção, pena de morte, conforme o artigo 5º, inciso 67, a linha A, em caso de guerra. Quarto requisito, o aborto, nos casos excepcionais tratados pelo Código Penal. Por exemplo, quando a gestante está em iminente risco de vida, é possível que haja esse aborto, que seja feito esse aborto por um médico autorizado. Outra exceção, a eutanásia. A eutanásia é possível que haja o desligamento dos aparelhos que mantenham a vida de um ser humano. O direito à vida apresenta 2 sentidos fundamentais. O primeiro deles, direito de não ser morto. E o segundo sentido, direito do indivíduo ter condições mínimas de sobrevivência e tratamento digno por parte do Estado. É a própria preservação da dignidade da pessoa humana. Do direito de não ser morto, derivam os seguintes direitos. Primeiro, proibição da pena de morte,
ressalvado o caso expresso na Constituição Federal. Segundo, proibição do aborto, ressalvado casos expressos. Terceiro, proibição da eutanásia. Quarto, direito à legítima defesa. Da dignidade da pessoa humana, que é o outro sentido do direito à vida, derivam os seguintes direitos: direito à moradia, artigo 5º, 23, garantia do salário mínimo, conforme artigo 7º, inciso 4, irredutibilidade do salário, conforme artigo 7º, inciso 6, seguridade social, artigos 194 a 204, e direito à educação, artigo 205 a 214. Terminar a aula de hoje tratando sobre um caso bastante polêmico e já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que é a possibilidade de interrupção da gravidez de feto anencéfalo, quer dizer, sem formação cerebral. Conforme o Supremo Tribunal Federal, é possível a interrupção da gravidez nesse caso específico, por revelar direito da gestante de submeter-se à antecipação terapêutica do parto, sem estar compelida a apresentar autorização judicial. Então, diagnosticado esse caso, é possível a interrupção da gravidez, uma vez que o feto não há preservação da vida, já que apresenta-se a inviabilidade da vida extrauterina. A interpretação do STF foi condizente, foi conforme a Constituição. Há a presença de aparente colisão entre direitos fundamentais, já que o feto anencéfalo jamais se tornaria pessoa, segundo o Supremo Tribunal Federal. Assim, não há violação do direito à vida. Não há vida em potencial. Não se trata de aborto eugênico. Não se trata de aborto para que haja uma purificação de uma raça, vedação expressa e repudiada pela Constituição Federal. Se trata, sim, de uma preservação do direito da própria gestante. O início da vida pressuporia a fecundação do óvulo e a viabilidade da vida, no caso, a inviabilidade da própria vida. A preservação dessa gravidez gera sofrimento para as próprias mães e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Então, com essas considerações, o Supremo Tribunal Federal possibilitou a interrupção da gravidez de feto anencéfalo, independente de autorização judicial, conforme a DPF 54, julgada em 12 de abril de 2012. Com essas considerações, nós concluímos aqui essa aula sobre o direito à vida, direitos fundamentais do grupo Direito à Vida. Obrigado e até a próxima.